Eu já vou começar a beber água. Sentamos juntos pra conversar, na mesa simples, luz a brilhar, palavra viva, vida a guiar. No coração o amor vai pulsar. É papo de cristão, irmão pra irmão, corações unidos na mesma canção. Pra que nos sustenta nossa Quem fez tem uma parte lá. Cristo no centro da nossa união. Entre risadas, histórias de vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Hoje é segunda-feira, é dia de papo de cristão. É só aqui, é claro, na Missões Web, essa rádio que faz missões com você. Essa rádio que vai entrando no seu lar, vai pedindo licença, vai entrando no seu trabalho, na sua escola, no seu momento de lazer, no seu momento de reflexão, nesse seu momento também de oração. Essa rádio é a rádio Missões Web, essa rádio que tem crescido. Somos uma pequena rádiozinha, humilde, mas se dedicamos a levar a verdade, a levar o evangelho a tudo e a qualquer criatura. E você, como é que foi o seu final de semana? Foi bênção? Recebeu boas notícias? Graças a Deus. Mas e você que não recebeu notícias boas, não tão boas assim, fica firme na fé. Deus proverá. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã e tudo se renova dentro de nós. Hoje nós estamos aqui com a Petrolina Gomes, que hoje vamos falar de Efésios, Efésios 8 até o 10 vai falar da salvação. Claro, como presbítero Almir José, que já está comigo bastante tempo aí no Papo de Cristão. E você, meu irmão, você que está em casa, compartilha esse link. Vai dobrando, vai multiplicando essa corrente da fé, vai multiplicando essa corrente de levar a palavra, porque tudo veio através da palavra. Tudo se iniciou, tudo se formou através da palavra de Deus. Eu tenho sempre falo com o presbítero Almir, com a irmã que está sempre aqui. Parece que não aparece, mas está sempre em contato, está sempre junto aqui no projeto. E eu amo as pessoas que estudam, que gostam de ir além, Tanto que a Bíblia ela nos força a ir além, a buscar mais da sabedoria, buscar mais da palavra, buscar mais do entendimento de Deus, Para crescer na graça e no conhecimento. João 8,32 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse verbo, irmãos, ele quer dizer para você, ele fala de conhecimento, de você conhecer a verdade. Ele não está falando de uma pessoa, ele está falando conhecer a verdade, quer dizer, você crescer no conhecimento da verdade. O João falou, cresce no conhecimento da verdade, e a verdade vos libertará. E o conhecimento, ele tira as correntes mentais, ele está em cima, Como o irmão falou bem, o presbítero no outro programa, que quanto mais a gente conhece a mente, ela expande, não tem mais como regredir, ela vai só ampliando. Isso é muito interessante, isso é científico, tá, irmãos? Então hoje nós estamos aqui, deixar aqui a missionária dar seu boa noite, esse alô para essa galera aí que está em todos os lugares do Brasil, Graças a Deus, também lá no norte, hoje eu estava vendo hoje, o pessoal do norte vindo em massa, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o papo de cristão, o pessoal fora do Brasil, Muito obrigado, pessoal de Seropédica, o pessoal de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Verde, a nossa ouvinte número 1, a irmã Ivone, a sua filha Elis e o seu esposo Luiz, que ela fala, todo o programa fala Luizinho. Eu falei, mas quem é o Luizinho? Não, é o meu esposo, o Luizinho. Trata com amor, trata com carinho. Isso é muito gratificante, a gente ter essa volta do público. Pode ficar à vontade, irmã. Eu gostaria de dar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos vendo nessa noite, que seja uma noite abençoada para todos.
né? Paz, prosperidade, né? Prosperidade que eu digo não é riqueza material, porque às vezes a gente pensa e deseja prosperidade, as pessoas acham que é dinheiro, né? Mas se você hoje tem um lar, seja ele pequenininho, mas se você tem um lar que te abriga do sol, da chuva, você tem que agradecer. Se você tem hoje o básico, o arroz, o feijão, né, o básico você tem que agradecer. Por que, irmã Petronília? Porque tem muitos, meus amados, que nem isso tem, né? E por que eu estou falando isso? Porque missões é isso. Missões é você ter o pouco e compartilhar, né? E agradecer também, né? A Deus todo momento pelaquilo que você já possui, né? Então, eu gostaria de dizer shalom, né? Porque eu sempre gostei dessa palavra, shalom. Enquanto as pessoas falam a paz, eu sempre gostei dessa palavra. E há pouco que eu descobri, né? Que significa nada quebrado, nada faltando e tudo completo. Então, eu parei para analisar, eu falei assim, nossa, eu sempre gostei dessa palavra, né? Ao invés de dizer a paz do Senhor, dizer shalom. Então, é o que eu desejo para todos essa noite, né? É paz e prosperidade. Ô, Glória, presbítero Almir. Também a paz do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus por mais uma vez estar aqui junto com o pastor Renato e com a irmã. Participando da palavra de Deus, do conhecimento, né? E que Deus possa, né, assim, nos fazer frutificar na palavra de Deus, no conhecimento, em concordância, né? Deus possa continuar nos dirigindo, nos guiando nessa noite. Amém? A paz É verdade, né? A gente, cristãos, a gente tem mania de... Não é de mania não, nós adquirimos de um tempo para cá a mania de tudo que ser falado, a gente engolir e achar que está certo. Não, adquirimos esse hábito. Nós não analisa, né? Criamos um cercadinho e tudo que for dito naquele cercado é a lei, é a ordem, não pode mudar, então não analisa. Eu sempre falo aqui, seja como um povo beliano. Pegue, leia, ouça, é muito bom uma palavra. Quantas vezes eu cheguei quebrado, cansado, e eu ouvi uma palavra que me renovou, e eu, meu Deus, eu fui ali nas escrituras e falei, meu Deus, mas tem muita coisa, irmãos, que infelizmente não é nem por malícia, nem por maldade, mas a própria palavra de Deus vai dizer que o povo ele padece por falta de conhecimento. Ou seja, em qualquer área, se você tiver no trabalho, se você não, vamos dizer, você é um motorista, se você não entrar ali e começar a buscar conhecimento na área que você trabalha, você não vai frutificar ali, não vai mais para frente, você vai estacionar em qualquer área que você fizer. E assim também é com um cristão. Se ele parar ali, ficar ali, não querer ir mais adiante, conhecer mais, nós temos que prosseguir, né, em conhecer a Deus. Não é só espiritual, o pessoal está espiritualizando tudo. Tudo é demônio, é coisa, mas a gente erra por não conhecer a palavra. A Bíblia diz isso pra gente. Nós caminhamos errados. E hoje nós vamos falar, em Efésios capítulo 2, da graça. Da graça. Vamos falar da salvação através do perdão de Deus, né? Que é a graça. Que muitas hoje, incrível que pareça, eu estava esses dias conversando com um amigo meu ali na mercearia, onde eu trabalho, e ele não sabia que a salvação, ele achava que a salvação era de uma maneira totalmente diferente, que tinha que afundar na água, que tinha que fazer isso, fazer aquilo ali. Eu falei, meu Deus, você não sabia disso daqui? Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei, poxa, tem que fazer o programa, né? Falei, fica no programa, espero que você esteja, Marcos, aí assistindo o programa, ou ouvindo o programa, né? Para tirar suas dúvidas. O que nós falamos aqui, que você tiver alguma dúvida, vá para a Bíblia e vá lá conferir. Faça como o povo beliano. Vá lá e confere. Eu sempre falo isso. Né? Já quero mandar aqui um abraço aqui para as missionárias Ivonete e a missionária Tamires, lá da Obra de Missão. Né? Da Ministério Obra de Missão, que faz um trabalho lindo, faz evangelismo nas ruas, vai para a praça pregar, está sempre nos centros de recuperação. A irmã passou um tempo também indo, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Centro de recuperação de mulheres. Isso, e elas vão muito para o centro de recuperação. Uma obra muito bonita, que eu quero mandar, está fazendo um programa também conectadas com o Reino de Deus, que é todos os sábados.
fica aí a minha dica, você não tem nada para fazer, vamos dizer assim, não tem um compromisso no sábado, assista o programa, vai lá na rádio, também eles fazem pelas lives lá do ministério delas, né? Programa abençoado. Deus abençoe as irmãs. E então vamos falar um pouco dessa. Eu vou ler aqui o texto, né? Vou pular logo para cá, para onde a gente quer chegar. Depois que a gente vai variando o texto todo para dizer, poxa, só falou versículos e isso e aquilo lá, o outro. Porque a gente aqui temos um tempo e é tanta coisa para falar em pouco tempo que, né? Aí vamos dizer lá, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Não, são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Opa, glória, né? Esse Efésios é muito interessante quando ele vai falando isso, porque, né, quando ele foi para Coríntios, e as pessoas achavam que a obra lá eles faziam, né, a igreja era rica, então eles faziam, né, aquelas banquetes, e chegavam até a se embriagar com o vinho da ceia, era uma farra total, né, e acha que fazia obras salvíficas, né, e muita gente faz até hoje isso, né, vou fazer isso porque para eu ser salvo, mas não entende o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, né? E a gente vai começar nesse texto, é muito gostoso, porque eu ouvi uma pregação muito, muito bacana sobre isso aqui, que me renovou até a minha visão. Foi coisa que eu falo, gente, a gente aprende todo dia. Já sei tudo. Mentira, não sabe. Nós vamos morrer, ainda vai faltar coisa para a gente aprender. Ô, Glória, quem quer começar, quem quer dar sua primeira opinião sobre porque pela graça sois salvos, ou pelo primeiro versículo, ou começar a analisar o texto todo, vos justificou, né? Fique à vontade para falar. Ou se quiser, eu já posso ficar fora para tocar. É com vocês. Hoje a mesa está à vontade, em nome de Jesus. Eu só queria dar uma observação que o pastor começou falando, né? E me veio, né, para complementar assim, que as pessoas elas pensam que a salvação é através de você cumprir ritos. Exatamente. Né? Então, não são rituais, como ele acabou de ler o texto, né? Não é por ritos. Você está cumprindo um ritual de fazer a obra missionária, de evangelizar, ou até mesmo, né, que as pessoas confundem achando que é necessário você se batizar para você ser salvo. Mas ali no texto não está falando que você tem que se batizar para ser salvo. É um assunto polêmico, né? Muito polêmico. Quando o pastor me convidou, eu falei que é um assunto polêmico. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente recebe aquilo que nos dão. Ou seja, quando a criança nasce, ela vai ser amamentada no seio de sua mãe. Né? Então, obrigatoriamente, ela vai ter que ser amamentada pela sua mãe ou através do seio ou através de uma mamadeira. E o cristão, quando ele nasce de novo, é a mesma coisa. Mas quando a criança ela vai crescendo, ela vai começando ela mesma a se alimentar, ela vai tendo a sua autonomia. Né? Ela vai deixando de depender da mãe, do pai, e ela vai começando a ter a sua autonomia ali. Então, o cristão não é diferente. Senão, Jesus não falava para Pedro, Pedro, quando tu era menino, tu falava como menino. Ou seja, o pastor citou, crescemos na graça e no conhecimento. Né? Nós devemos crescer sim, nós devemos analisar as escrituras sim, e não criar guerra, não criar contenda, não, como que eu falo, criar divisão, desunião. Nós não estamos aqui para isso, mas nós também não podemos aceitar aquilo que nos dão, sendo que nós não estamos mais nessa fase, né, de tomar leite.
Então, hoje em dia, a gente, graças a Deus, a gente caminha com as nossas próprias pernas. Então, era só isso que eu queria falar. Presbítero, e aí? É interessante que também acabei seguindo o mesmo raciocínio. O crente tem essa mania de querer se sacrificar. Agora você tem Jesus, agora eu vou me sacrificar para poder ganhar. Mudar a forma, né? O contrário, né? Não percebeu que recebeu o alívio, né? Isso foi tirado, né? Isso. Foi tirado dele o peso. Jesus disse, deixe sobre mim a sua carga que eu né? Mas aliviarei. E aí a gente procura, ao invés de a gente procurar, né, conhecer mais para poder se libertar mais, acaba procurando se sacrificar. Então, acabei seguindo o mesmo raciocínio dela. Então, que Deus... Para começar aqui nessas primeiras considerações, né, a visão missionária, ela é assim, ela é libertadora. A gente não pode levar uma visão missionária para escravizar ninguém. Né? Em Gálatas fala muito bem, você quer ser um escravo, né? Não são mais escravos, agora são filhos, por herdeiro de Deus. Sabe o que é ser herdeiro de Deus? Você sabe o que é isso, ser herdeiro de Deus? Ele fala que nós somos herdeiros de Deus, temos participação na herança de Deus. Tu sabe o que é isso? Deixamos de ser escravos para ser herdeiros, chamados filhos de Deus, né? Através de Jesus Cristo. É uma coisa muito importante, irmãos. Às vezes as pessoas gostam mais de ver o mar abrir, isso, mas tem palavras que às vezes a leitura bíblica vai ver que você, não é tão interessante, mas ela tem muito mais sentido a sua vida agora atual, para te libertar, do que você ver o mar vermelho ali abrir. O mar vermelho abriu a história de Moisés, vai contando, mas tem a igreja primitiva, né? Tem a igreja primórdia, que vem lá antes da primitiva, e tem a igreja moderna. A igreja vai evoluindo. Se não fosse assim, não estaríamos aqui hoje. Ela vai evoluindo, e ali tem passagens que são atualizadas. Né? Ainda mais hoje que nós vivemos escravizados. Muita gente vive escravizados. E às vezes se sente triste e até mesmo se autoculpa por não conseguir fazer uma espécie de um sacrifício, né, entre aspas, para Deus, a qual Deus nem pediu que ele fizesse. Né? Então a gente tem que ter cuidado nisso. Eu vou dar aqui minha primeira, que vai falar sobre pela graça, né? Que é o perdão de Deus, é o favor que nós não merecíamos. E até hoje tem gente dentro de igreja com muito tempo de cristianismo, ou de evangelho, ou de crente, como queira, não sabe o que significa a graça. Eu já perguntei para um monte de gente, poxa, você que quer ganhar, a sua graça enrola e não sabe o que era graça. Porque aí você vai lá e, poxa, fala do teólogo, mete o pau no teólogo, né? Poxa, mas se não fosse o teólogo, não tinha a tradução que você está vendo na mão aí, que você está lendo, eu estou lendo e está lendo. O teólogo se interessou em estudar e levou para traduzir a Bíblia para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas aqui. Então, gente, cada um tem um chamado para fazer. Eu não sou contra a teologia, eu quero que as pessoas estudem mais, se libertem desse jugo pesado, né, que tem por aí. E vem através de quê, irmão? Da fé. Ele deu o perdão, mas para aqueles que creem em Cristo, né? E tem aqueles que são da galera da graça, que não, a graça, meu irmão, acabou, e vive de qualquer maneira, e faz de qualquer maneira, e faz daquele jeito, né? E não é bem assim. A fé em Cristo que faz você ter, né, uma vida reta, uma vida íntegra, né, o caráter de Cristo. A Bíblia fala que nós temos o caráter de Cristo. Né? Então, aí vai começar a conhecer o andar do crente. É verdade, é isso aí. Aí eu conhecer o andar do crente. Eu falo sempre isso lá na igreja, falo isso para os meninos lá no Taekwondo, eu falo para as pessoas, eu falo, olha, a graça aí é legal, né, graça? Não gostou? Não tá mais levinho? Não tá? Mas cuidado para tu não sair voando por aí afora assim, não, cara. Não podemos, irmão, perder a fé. Quando entra na fé, vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas espera que aconteça. Então a fé não é o que você quer que aconteça agora. O que acontece agora é um milagre. A fé faz você esperar. E o que esperar te leva a ter o quê?
esperança. Por isso vem a fé, a esperança e o amor. Está lá em Coríntios capítulo 13. Então a fé vai fazer você esperar. As pessoas, você não tem fé não, porque, meu irmão, você quer um milagre, tudo bem, então vai orar. O milagre acontece agora, é um milagre. Mas a fé não, ter fé. E a fé genuína é daquele que espera a volta de Cristo. Que espera Cristo vir buscar a igreja. A irmã trabalha, o irmão trabalha. Ele quer adquirir um bem. Ele trabalha, pô. Eu tenho fé. Não, tu tem fé. Mas não se esforça, não. Não controla as suas contas, não. Gasta mais do que você ganha, você não vai conseguir comprar o carro. Então não é fé, é diferente, irmão. Então não é... A fé que está falando aqui, a fé em Cristo salvífica, é a fé da espera, aquele que crê que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a fé salvística, a fé que nos leva à salvação através do perdão de Deus. Complementar alguém? Uma coisa a mais? Verdade. A gente, quando fala dessa passagem, não tem como não lembrar de Abraão, né? Porque ele é considerado o pai da fé, né? Ele recebeu uma promessa de Deus de ter um filho, né? É uma história que todos já conhecem, mas não tem como não lembrar de Abraão quando Fala de fé, o pastor citou esse trecho da palavra, né? E nós não somos diferentes de Abraão, não, irmãos. Tudo que está registrado na palavra de Deus foi para que nós tivéssemos o conhecimento e não errássemos tanto quanto, né, eles erraram no passado. Mas infelizmente somos seres humanos e infelizmente a gente às vezes só aprende quando a gente passa pelo processo, né? Eu costumo sempre dar um exemplo da minha casa, né? Porque eu acredito sim que Deus usa seus vasos, seus profetas, que Deus fala, mas não é vaso comprado, né? Que se vende porque me dá tanto, igual a gente está vendo nas redes sociais. Irmã, você tem alguma coisa contra? Eu não tenho nada contra. Mas a gente está vivendo extremos. Nós estamos vivendo extremos. Nós estamos vivendo o extremismo na fase de religiosidade. Nós estamos vivendo o extremismo na fase de espiritualidade. E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então não podemos levar tudo pela religiosidade, não podemos espiritualizar tudo. Não estou saindo do texto, estou complementando o que o irmão falou. Por quê? Porque tem coisas que Deus não vai fazer pela gente. Tipo, estudar e trabalhar. Deus não vai fazer. Organizar nossas contas. Deus não vai fazer. Né? Então, eu estou complementando o que o irmão falou, né? Porque eu recebi essa promessa que Deus havia me falado assim quando eu era nova convertida. Eu fui numa vigília e eu nunca vou esquecer, porque tem coisas que marcam muito a nossa história. E nós temos que ter experiência com o nosso pai, né? Então, eu era nova convertida, a pessoa como novo convertida, como eu falei, você é igual um bebezinho, né? Você quer toda hora estar ali se alimentando, né? E aí eu buscava muito. Então, nessa época, eu fui para uma mini vigília lá para cima de Vassouras. Uma irmã veio na minha direção e me entregou que Deus ia me dar uma casa. Isso se passaram mais de 20 anos, acho que uns 20 anos. Então, você imagina se eu não tivesse aguardado, se eu não tivesse esperado. Muitas vezes eu chorava, eu falava, como diz Abraão, né? Ah, Senhor, mas o Senhor não falou que ia me dar uma casa? Abraão dizia, o Senhor não falou que ia me dar um filho? Né? Então, glória a Deus, porque hoje a palavra está uma bênção. E eu estou gostando do rumo que tá, é verdade, né? Tá levando. É até aqui que eu queria falar. Complementar? Acaba me levando a... Sempre medito na passagem de José. Né? José, né, recebeu a promessa lá. Não desistiu, né? E ficou ali sofrendo. Foi preso, foi vendido, foi preso. Não se vendeu e permaneceu na cadeia, na prisão lá por muito tempo, até, né, surgir a situação para que Deus revelasse a sua glória através dele e ele
né, de escravo a ser a governador do Egito. Teve que ser liberto, né? Teve que Para chegar a governadora. É isso aí, E foi bom falar isso. Então, olha só como é que tocou José. Olha como é que a gente começa no texto aqui, a gente vai andando. José, né, ele não se corrompeu. Ele continuou humilde, simples, apesar de chegar toda, né, então andar no meio daquela fortuna toda, ser um governador, ele continuou sendo humilde, simples com a sua família, né? E eu acho assim, tem pessoas que Deus trata bem assim em cima, porque se subir um pouco, não está preparado para aquilo, começa a perder a visão, querer, não, eu tal, aí o nariz fica em pé, não, José não. José passou, foi traído pelos irmãos, tudo mais, foi para a cela ali, né, tentado, José foi tentado lá, né, fizeram de tudo para corromper, para que José perdesse a fé e continuou do mesmo jeito. Aí às vezes Deus deixa a gente ali emprestar, não, fica aí. Eu sei, para não te perder é melhor você ficar aqui. Quando você aprender a lidar com o grande, aí quem sabe a gente começa a andar com o grande, né? E é interessante disso porque eu me lembrei, né, de um culto também lá no centro de recuperação, né? Foi uma minha vigília. E eu recebi ali também uma profecia, vamos dizer, uma revelação, uma profecia eu olho para a Bíblia, mas uma revelação de uma irmã, que ela veio andando pertinho de mim, chegou perto de mim, olha só, Deus vai te dar um carro. Eu imagino que eu vou comprar um carro, não, me deu. Glória a Deus. No dia mais triste da minha vida, que perdi meu pai, meu primo chegou para mim, você tem carro não? Eu falei, não tem não. Vou te dar um carro. Foi lá na agência, comprou o carro e me deu. Ele falou, me deu. Aí eu falei, pastor, por isso que eu falo, irmãos, o pastor fala, não acredito, eu acredito, eu creio, mas só que tem muita gente brincando com Deus. Tem muita gente falando que Deus não mandou falar. Tem gente destruindo casamento, destruindo saúde, destruindo emprego das pessoas, no achismo, Deus mandou falar. Deus não mandou falar nada, pô. Essa irmã, ela veio da vigília, uma simplicidade, ó. Deus vai te dar um carro. Não foi no mesmo dia. Como a irmã falou, você passou muito tempo, aí no dia do sepultamento do meu pai, aquela correria deu tudo errado, eu tive que voltar lá em Volta Redonda para ver os documentos, quase não cheguei a ver o meu pai sendo enterrado. Aí naquele dia meu primo chegou para mim, um abraço para ele, tá lá em Portugal, meu primo Fabiano, Deus abençoe. Primo, você não tem carro? Eu falei, não, primo, não tem. Foi no outro dia, veio, me buscou, levou lá para comprar o carro, me deu o carro com chave, encheu o tanque, me lembro, passa lá, enche o tanque do carro, vou te dar o carro. Então eu creio, tem pessoas realmente que Deus usa. Agora eu não creio, irmãos, olha só quando está tomando coisa, que está no meio de um certo lugar, que vai dar para 300 pessoas, vai dar para 300 pessoas. Eu não creio dessa forma. Então a gente tem que ter cuidado, examine as escrituras. Eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu fiquei ansioso, porque Deus vai me dar um carro, ele vai me dar um carro, e todo dia eu falei, Deus vai ser hoje, vai ser. Eu também achava que era um dia depois, um mês depois. E eu passava na frente da agência, olhando para casa, dizendo, vai me dar um carro, me dá um carro. Deu um carro, irmão. Vai te chamar o pega teu carro. Exatamente isso. Meu Deus do céu. Então a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera. Tem que esperar, irmão. Paciência no Senhor. Tem a fé. Né? E essa fé que nós estamos vendo aqui, a fé salvífica, é esperar a volta de Cristo. Crer que Jesus vai voltar. Que Ele vive e está reinando já dentro de mim e dentro de você. Não é só falar que eu estou cheio do Espírito, não. Você tem que crer que o Espírito mora dentro de você. É uma diferença entre achar e falar do que crer. Porque quem crê suporta toda coisa que, né, quem está ali com o Espírito ele faz. Tem dia a gente está jururu, tem dia que a gente está triste, ele vai lá, nos acaricia, nos bota para cima de novo, nos bota na parede quando estamos errados, vai lá, pede desculpa, irmão, você errou, você foi grosso, você foi isso, você foi aquilo. Esse é o Espírito Santo. Né? Então, tem outras utilidades, não só revelar, né, não só pular, né, não estou falando nada contra, mas ele tem mais. Vamos buscar esses dons, né, que Paulo ele falou, esses dons preciosos, né, que a igreja precisa do Espírito Santo: amor, bondade, domínio próprio, longanimidade. Isso vem tudo do Espírito. Cadê isso? Nós estamos precisando, né? Então, ficou bacana de ver
E a fé é isso, né? Ela deu o exemplo de Abraão, né? E foi chamado pai da fé. Né? Foi citado no livro de Hebreus e falou, irmão, pai da fé, nós chamamos ele como pai da fé. Já pensou você ser chamado do pai da fé? Onde se iniciou dos gentios a fé através de Abraão. Né? Foi tirado do gentio, Abraão para os gentios e Moisés, vamos dizer, para os judeus, né? Que Deus pegou ele todo lá de Faraó, trouxe para cá e ele tirou o povo hebreu de lá, né? E a fé ali se multiplicou, já estava 400 anos, o povo, 400 anos escravizado, irmão. Mas a palavra de Deus, e eles continuaram crendo em Deus. Essa é a libertação. Então, a fé é outra coisa que a gente tem que ensinar muito dentro das congregações, sabe o que é fé? Tem que ensinar muito para as pessoas entenderem o que é fé. Né? Aí vamos passar para o versículo 9. No versículo 8 mesmo. Esse foi só o primeiro, né? Primeira parte do versículo. Olha só isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, irmão. Se não vem de nós, é dom de Deus, nada que eu, a irmã e o presbítero fizer pode mudar. Não vem de mim. Não vem então vem de quem? Vem de Deus o perdão. Por quê? Para que tem ali um traficante, tem ali um usuário de droga, como que pode vir dele alguma coisa para nos salvar ele? Como que pode vir dele um perdão para nos salvar ele? Se ele está em trevas, se ele está ali assolado, está ali angustiado, está... Irmãos, eu tenho esse tempo todo aí lidando com pessoas que fazem dependência química. Às vezes as pessoas não são mau caráter, não, cara. Mas se deixou em algum ponto da vida, se perdeu na vida das drogas. E as drogas, ela tem o poder de tomar conta da tua carne. E quando ela toma a sua carne, como a irmã falou, quando é bebê, fica querendo leite porque ela precisa. E o corpo começa a mandar para o cérebro, dizendo que aquela pessoa precisa daquilo para viver. E sem aquilo não tem alegria, que sem aquilo não tem nada para ela. Eu conheci várias pessoas trabalhadoras, pessoas bacanas, pessoas que perderam a família bacana por causa das drogas, não porque a esposa deixou de amar alguma coisa, pelo contrário, chorava, pastor, me ajuda a salvar a minha família, mas a droga ela vai acabando com tudo, vai destruindo, então, os filhos, perigo com os filhos, não tem como, a pessoa fica, né, irmão? Não estou julgando, também não estou defendendo os pilantras não, tá, irmão? Estou falando que tem A quadros e A quadros. Então tem pessoas, como que essa pessoa pode vir dela a salvação? Como pode vir dela? Se Deus não deu o perdão, Deus não tocar nele, aqui, ó. Crê nisso agora, crê que em mim a vida, crê que em mim, e aí sim é imputado a fé. Como é que essa pessoa vai adquirir fé? Vai falar em Hebreus também, vai falar que a fé vem e ouvir a palavra de Deus. Aí cabe a mim e a você a falar. Porque os anjos queriam anunciar o evangelho, eu não. São eles que vão anunciar. Deus nos deu essa honra de anunciar o evangelho. Então, é só para fazer um ressalto aqui. Por favor, vamos para as ruas. Vamos às comunidades. Não espere ir só um centro de recuperação, não, porque se você pregar antes, você não precisa pregar lá. Se você tratar fora, a tendência é de lá diminuir lá. Né? As cadeias, os presídios, é a mesma coisa. Se você pregar fora, a tendência é você menos lá nos presídios. Vamos tratar do povo, vamos falar de Jesus para os jovens, adolescentes. Né? Antigamente era uma carreira de idade grande, agora cada vez mais está diminuindo. Tem pessoas aqui que eu conheço que têm 11 anos, 10 anos, já estão na drogadição, na prostituição. Então já está na hora também de pregar Jesus para eles. Conhecer o pecado, irmão. Isso é uma desgraça. Né? Então a gente tem que pegar isso. É só um ressalvo. Então, como é que se a gente analisa isso? Não vem de nós. Olha como que Deus tem controle de todas as coisas. Não vem de nós. Se depender de nós, nós não temos misericórdia com o irmão. Lá um cracudo, um drogado, um não sei o quê, colheu o que plantou. E se nós colhêssemos o que nós plantamos, estaríamos aqui? Não estaria. Eu, por exemplo, não estaria de tanta besteira que eu já fiz. Né? Então, é bem
nasciam colher para plantar. Em Cristo Jesus é uma colheita, o herdeiro é outra. Todo mundo tem direito ao perdão. Todo mundo tem direito à graça de Deus. E a graça é feita para aqueles que creem em Cristo. Para complementar, falar alguma coisa desse Deus, o dono de todas as coisas. A salvação, ela vem, né, pela graça de Deus, né? E é um dom que Ele nos dá, né? Então, se nós recebemos esse dom, significa que qualquer um pode receber. Mas para eles receber, tem que ser feito o que nós recebemos, né? Tem que ter alguém para falar. Como ouvirão se não há quem pregue? Exatamente. Né? Isso aí. Então, João Batista, ele veio e antecedeu, né, a vinda de Jesus. Para quê? Para preparar o lugar, né? Preparar o lugar. Então, nós também estamos com essa incumbência de preparar o lugar para a segunda vinda. Exatamente. De Jesus, né? E, meus amados, eu fico muito triste quando eu ouço julgamentos. É como o pastor falou, não é passando a mão, passando pano, passando a mão na cabeça das pessoas que matam, que roubam. Não, mas só quando a gente estuda é que a gente vai ver a causa e o efeito. A causa é que muitas vezes vem em Deus de quando a criança está no útero da sua mãe. Também, exatamente. A sua mãe passou abuso, a sua mãe passou abandono, a sua mãe passou tanta coisa na gravidez, gestando aquele feto. Infelizmente, aquele feto recebeu aquilo tudo. E aí a mãe não foi tratada, a criança nasceu, não foi tratada. Aí você imagina a mãe cheia de traumas, criando uma criança que vai crescer cheia de traumas, que vai vir da mãe, que... Irmãos, quando a gente estuda, a gente vai ver a bola de neve que isso gera. E é o que eu estava falando ontem também com dois pastores. A gente estava conversando ontem à mesa, né? E eles ficaram maravilhados de ouvir as coisas que eu estava falando. Por quê? Porque, como eu falei, a gente muitas das vezes, a gente quer fazer do nosso jeito. Exatamente. A gente quer pregar do nosso jeito, a gente quer forçar as pessoas a mudarem, a gente quer forçar as pessoas a aceitarem Jesus, a aceitar o Evangelho. E muitas vezes a gente acaba sendo carrasco, pregando errado. Né? Um dos maiores males desse tempo é isso. Como foi falado, né? A gente quer colocar fardo nas pessoas, a gente quer colocar jugo nas pessoas. E não podemos, cada um tem o seu tempo de transformação. E se não houver, como a gente já falou, né, essa metanoia, essa transformação na mente do ser humano, nós fomos transformados, nós três que estamos aqui, nós não éramos cristãos. Cada um teve a sua história, cada um teve a sua vida, né? E hoje estamos aqui. Então não podemos julgar uma pessoa que está no crack, uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que está se prostituindo, uma pessoa que está no centro de recuperação, que está na cadeia. Vamos supor que tem 100 lá. E você vai fazendo aquele trabalho, E às vezes você não vai conseguir nem pregar e nem transformar através da sua mensagem 30%. É verdade. Às vezes você não vai conseguir. Porque tem que haver um querer. É como eu falei, a gente faz a nossa parte. Tem que haver um querer. A pessoa ela precisa querer também para poder haver a mudança, né? A transformação. Falo, né? Tem que, pela fé. A né? fé é legal. Te perdoa. Isso. Então, mas temos que fazer a nossa parte. Não julgando, não apontando, não condenando. E outra, a pessoa sabe quando está sendo sincera. A pessoa ela sente. Sim. Quando você realmente abraça ela com amor. Isso também causa um efeito, um impacto na vida da pessoa. Porque a pessoa está sensível, ela está muito sensível. É verdade. Né? Ela está muito perceptiva, receptiva e, no caso, muito sensível, né? Com medo, por exemplo. Provavelmente ela está sentindo medo
até do julgo de alguém, né? Da visão de quem está de fora, está acuado isso, está acuado com medo, necessitado, né? Necessitado de realmente de um abraço, de ajuda, de alguém que não a julgue, mas realmente que levante a mão. Que ajude a pegar na mão e andar, vem cá. Porque hoje é só quer mamão com açúcar. Deu trabalho, mano, tem que orar muito, porque assim, eu era terrível quando eu comecei a caminhar. Acho que eu pegar na minha mão, não, botava dentro do carro, tu vai dar comigo. Eu andava pra cima, pra baixo, não, pegava o microfone, tava oportunidade, irmão Renato. Eu falei, mas fala aí alguma coisa e a gente vai indo. A falecida pastora Maria da Conceição, lá de Vasconcelos, né? Pensa, né? Tá lá, a igreja ainda tá lá até hoje, uma mulher que, para mim, de caráter, de exemplo. Pastor, mas daí, pastor, aquelas coisas também, deixa eu ver, tá na coisa. Mas para mim foi de exemplo, foi de caráter, foi, né, uma mulher que me ensinou muito, né, falou, não, a igreja, nós temos que ir lá pegar a galera lá para formar mais discípulos. Pregar, bom, mas tem que pegar e formar discípulos, juntar. Para mim, não conheci igual, né? Não estou desprezando nenhum, tem pastor Joás aqui, tem um amor por ele, tem muito grande, me aprendi muito com ele, né? Pastor Hamilton, mas para mim, aquela ali foi top de linha, vamos falar na linguagem, né? Então Deus teve tanta misericórdia que me botou no lugar desse jeito, né? E o presbítero está falando, hoje, vamos dizer assim, a pessoa deu um pouco de trabalho, fica para lá. Tá, querido, amor. Toda a lei se cumpre no amor. É a Bíblia que diz isso, né? O pastor Renato. E Gálatas também vai completar, vai dizer que ajudar o irmão a levar a carga uns dos outros para se cumprir a lei de Cristo. Então, quando a gente estuda muito, vai buscar teologia, a gente vai descobrir que tudo que nós estudamos, que tudo que nós se aprofundamos foi para melhor amarmos, para melhor atender as pessoas, para melhor entender o nosso ser por dentro, né? Mudar, modificar a nossa alma, o nosso caráter. Primeiro, ele transforma a gente, para a gente começar a explodir para fora, né? E aqui é ele que nos deu. Então, se o Deus deu aqui o dom para a irmã, ela se forma, vira uma grande doutora, Deus dá a quem Ele quiser. E dá o dom para um pastor, ele enche a igreja lá com a palavra. Mas aquele pastor tem a palavra assim, a igreja... Vão chamar logo, sabe de quê? O camarada? De herege, disso, daquilo. Aí Deus deu um dom para aquela pessoa. Eu estou aqui com a rádio, já tem só de rádio, tem 9 anos. Só a rádio, não há. Fora de projeto. E Deus me deu só isso. E eu estou feliz da vida por isso. Porque da onde que eu estava, meu irmão? Onde que eu estou? Nossa, mano, isso é uma maravilha, a graça me alcançou. Então a gente tem que... não estou pedindo isso, Irmão, esquece isso aí, rapaz. Seja feliz com o que Deus te deu, com a família, minha esposa abençoada, meu filho abençoado, minha filha abençoada, minha neta abençoada, minha mãe abençoada, com a família. Antigamente, né, eu tinha todo mundo aquele olhava para mim de rabo de olho, hoje já, opa, não, meu irmão, aquele ali, não, porque meu irmão, hoje é diferente, irmão. Deus, tirou de baixo dos pés de Satanás, Então ele falou assim, então não vai ser cauda. É isso que é ser o cabeça. Você não andar embaixo, você andar em cima, irmão. Então é diferente. Então tudo que o diabo preparou para me arrebentar minha vida, Deus me deu dobro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Foi isso aí, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus, né? Vamos pro 9. Não vejo hoje para que ninguém se... Aí entra a parte do homem, né? Então, por isso, irmãos, olha só, a gente faz tanta coisa. Resgata ali, vai lá. Puxa. Se depender do homem, ele vai chamar glória para ele. É o homem é isso. Não. Vou falar eu faço. Porque tudo que nós fazemos, queremos dar mérito para a gente. Tudo que nós fazemos, nós queremos sempre dar um pouco de mérito. Não, eu faço. Aí começa aquela discussão. Eu faço missão, você não faz.
Você só prega e fica dentro da igreja. Você vai, aí começa aquela guerra danada. Ah, você é teólogo, você é isso, você não só vive falando, mas não vive. Aí os crentes se arrebentando de diabo assistindo, nós se batendo, se acabando um com o outro. E tá isso daí. Mas a glória, ele disse que a glória é dele. Então se um estudou, sabe mais do que o outro, estudou, a glória de quem? Deus. Se um resgatou, outro buscou lá na comunidade, a glória de quem? Deus. Se outro pregou lá, encheu a igreja, está lá os filhos, a glória de quem? Deus. Não tem glória para o homem, não tem espaço para o homem. A glória de Deus. Tu pode participar, mas a glória é dele. Não adianta. Aqui em João, aqui está escrito aqui, nem Jesus toma a glória para si. Ele fala aqui em João 6, 32. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. O que a gente tem? Vamos ver, nós somos o pecador. Né? Nós é que somos o cara falho. Aí eu quero tomar agora. Parece que Deus precisa da gente para fazer a obra dele, coisa que ele precisa. E quando foi na entrada de Jerusalém, o povo vai clamando. Aí os apóstolos ficaram tudo bom, o pessoal clamando, Jesus. Ele falou, na verdade eu digo que se eles se calarem, até essas pedras aqui clamarão. Então foi assim, preciso deles, não, irmão. Poxa, então a gente tem que entender essa parte da graça. Você recebeu o perdão, mas você é o dono do perdão, pô. Então é diferente. Eu fico muito feliz quando leio esse texto aqui, porque ele me remete a os pés no chão. Mas não, tem glória não. Porque às vezes, pessoal, pastor Renato, isso e aquela coisa toda. Se você não frear a si próprio, você sobe lá em cima do pedestal. Tu se acha o bam. Aí você tem que vir para a Bíblia. Meu Deus, Senhor, não é isso. Aí você tem que vir para a Bíblia e ficar com os pés no chão. Falar que a glória é dele, tudo que eu faço, não vem. A Bíblia fala que do homem não tem nada de bom. Então vem do Espírito Santo que foi implantado dentro de nós. No 10 vai dizer, porque somos feitos, aí que é a parte que o pessoal da graça quer correr. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Isso aqui tira o pessoal como é que se dá? Os calvinistas, eles acham que são salvos desde a fundação da terra, não porque pela onisciência e onipotência de Deus, porque Deus está aqui, está no futuro. Né? Então, não porque Deus sabe quem se esforçou ou quem deixou de esforçar, não. Eles acreditam que Deus já escolheu eles de lá, cada um, esse aqui é salvo, esse aqui não, esse aqui não. Você acredita dessa forma. É um debate até que vai profundo, tem umas bases, aí fica aquele debate, como nós hoje o debate é sobre isso aqui, né? No nosso papo, questão. Né? Aí ele vai falar aqui que nós somos feitura sua, né? Feito por Cristo, nascido em Cristo Jesus, para as boas obras, né? E as quais Deus preparou para que nós possamos andar nelas. O que a gente vê hoje? Nascemos de novo. Tem um povo que nasceu de novo, está por aí. Né? Mas as obras. Aqui ele está falando de obras mesmo, tá, irmão? Não está falando da obra da lei, a obra disso, não. Ele está falando de obras, boas obras. A pessoa que nasce, quer dizer, você teve a fé, recebeu a graça, teve a fé em Cristo Jesus, nasceu de novo. A Bíblia fala que você nasceu de novo, e nasceu sendo feitura do Senhor, para que possa andar em boas obras. A obra não te salva. As obras não te salvam. Lá em Coríntios vai dizer que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Ela não salva, mas pode te condenar. E ela vai dizer que nós nascemos para andar em boas obras. Nós vemos, será que nós hoje estamos enxergando um pouco, não estamos andando muito? Eu, no meu caso, eu falo meu, né? Não sei, irmã, não sou presbítero. Eu não consigo enxergar essa atuação das boas obras. Claro, sempre em casos isolados. Um lá. E aí acaba esse um e o outro se juntando e ainda são escrachados, né? Eu vou falar essa linguagem da chulo.
são escrachados pelo, esse é aquilo, é desigrejar, é aquelas coisas todas que eles falam, né? Então eu falo dessas coisas. E você que está praticando aquilo a qual você foi salvo e foi proposto para Deus, para que você andasse, você ainda é criticado, você ainda é condenado. Vou falar um pouco aqui de um sistema que ele quer acusar, quer para ter a função de dominar. Vocês têm visto por aí isso? Irmão, como eu falei, né? Esse assunto é muito polêmico. E Deus tem me dado uma mansidão no falar, porque eu tenho pedido muito a Deus, porque eu sou meia bruta no falar, né? Então, quando a gente é bruto no falar, isso vem de criação, porque meu pai era mineiro. Então, quando todo mundo se reunia, parecia que estava brigando, né? Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa má, ruim, perversa, que estou apontando, estou condenando. Não. Isso quer dizer que às vezes a minha fala, o meu posicionamento, muitas vezes deu a entender isso para muitas pessoas. Né? Então eu tenho pedido ao Senhor para transformar a minha fala. E graças a Deus hoje eu posso ver que Ele está começando a completar, fazer essa obra na minha vida, né? Porque você vê os vídeos que foi gravado, né? Papo de cristão para agora, né? Tá bem calma. Mas não vou deixar de falar umas verdades, que talvez seja a minha verdade, mas não seja a sua verdade. Mas é o que eu tenho visto, né? Quando se fala de obras e se fala de fé, o Senhor também diz que a fé sem obra é morta. Tiago capítulo 2, verso 14. Né? Ela não vai nos salvar, mas muitas das vezes, para você, como que eu posso falar? Testificar. Muitas das vezes, para você testificar a sua fé e para a sua fé, muitas das vezes, não morrer, ela ser acrescentada, você vai ter que fazer a obra. Você vai ter que ter frutos. E os frutos, ele vai vir através da obra. Porque é através de você plantar é que você vai colher os frutos. Se hoje o pastor está aqui, é porque ele plantou lá atrás, né? É difícil. Então, ele fez a obra com fé. Muitas vezes a fé dele estava esmorecendo. E aí, através de fazer a obra e pessoas testificar, olha, através de você, pastor, eu estava jurado de morte, não aconteceu. Através de você, pastor, eu me libertei das drogas. Olha só como é que é complexo esse assunto. E é maravilhoso. É incrível né? Mesmo. Mas o que nós temos visto, quando o pastor falou de sistema, e, irmãos, eu não julgo ninguém. Porque o que a gente vê no sistema é o quê? Bate em quem está fora, bate em outras religiões, mas quem está dentro, pintando os canecos, não recebe repreensão. É o querido, né? Não recebe repreensão quem está dentro, né? Verdade. E muitas vezes, se a igreja é considerado para muitos um hospital, metiolate antigamente doía, mas curava. Magulhada também dói. Né? E hoje em dia o que a gente está vendo é um evangelho cheio de mimimi, um evangelho light, né? É verdade, concordo com isso aí totalmente. Por quê? Por quê? Por causa da teologia da prosperidade, da riqueza. Eu não vou nem falar prosperidade, porque a prosperidade não é riqueza, né? Ela pode até vir como bônus, né? A riqueza. Mas o que eles pregam mesmo é a teologia da riqueza. E através da teologia da riqueza é que você não vai, que você não vai receber repreensão. Porque você está me dando, né? Só, engraçado, essa teologia da riqueza só enriquece os donos da igreja. E como que vai haver transformação na vida dessas pessoas? Como que essas pessoas vão ter fé? Como que essas pessoas vão ter alicerce? Como que vai ser isso? Para mim chegar até aqui, eu posso dizer, como o pastor falou, que disse por ele, eu posso dizer por mim. Para mim chegar até aqui, irmãos, eu apanhei muito. Olha,
Eu passei foi muito vale, eu passei foi muito processo. Mas eu falava, não, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E outra, sempre tive dentro de mim o chamado gritando missionário, o chamado gritando almas. Mas hoje o que a gente vê, meus amados? As pessoas não estão preocupadas com almas, infelizmente. A maioria, não vou generalizar porque não podemos generalizar, mas a maioria é a minoria que estão preocupados com almas. É a minoria que pega, igual eu já fiz muito, o pastor Renato também já fez muito, pega o seu carro, com o seu dinheiro mesmo, bota combustível e vai ali, vai lá, e, sem depender de instituição, sem depender de pastor, de igreja, meus amados. Por quê? Porque a gente não está visando dinheiro, a gente está visando almas. E hoje há uma tristeza no coração e a gente muitas vezes temos que falar, não para julgar, não para apontar, mas para dizer, amados, olhem os sinais. Os sinais seguirão aqueles que crê. Eis que verei a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Meus amados, cuidado, porque tem muito guia cego. Muito guia cego. E a palavra de Deus fala o quê? Um cego não pode guiar o outro. Não pode, Não pode. Os dois cairão no abismo. Então, não fugindo do tema, mas um despertar, porque não tem como ter fé, não tem como ter obra, se nós não andarmos na luz, se nós não andarmos na palavra de Deus. E para andar na palavra de Deus, muitas vezes vai ser necessário você discordar com muitas pessoas e você muitas vezes vai perder muitas pessoas. Mas você não pode se entristecer, porque você tem que ter certeza e convicção daquilo que o Senhor plantou no seu coração. É verdade. Vitor? Para complementar, João 15, 6, 7. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Primeira vez. 10. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor, no seu amor. Eu queria chegar num ponto onde ele está escrito aqui, onde ele diz que se permaneceis em mim, permaneceis também em vós. Ou seja, se eu permaneço em Cristo, ou seja, estou na graça, alcancei a graça, então a minha fé está em Cristo, então agora o meu andar de crente, eu permanecendo em Cristo, guardando a palavra de Cristo, vou fazer as obras de Cristo. O qual, dentro do sistema, né, estamos falando sobre isso, então, onde ao longo do tempo vem aberta minha visão de que buscar a Deus, como eu também, como no início busquei muita vigília, busquei muito jejum, muito jejum. E é necessário. Realmente é necessário e foi gratificante para que hoje eu tivesse o conhecimento que tenho hoje. Vigília era todo sábado, se tivesse na sexta ia na sexta, se tivesse no sábado também ia no sábado. Cheguei a praticar jejum de 24 horas. Eita glória. Foi uma busca, né? Na verdade, essa parte foi mais uma mortificação da carne, né? Não foi um buscar de Deus, foi um mortificar da carne. Hoje a gente tem esse entendimento. E o buscar de Deus, hoje no sistema, se ensina a buscar de Deus. Você tem que estar vindo no culto hoje, tem que estar todos os dias, coisa e tal. Mas eu tive até a oportunidade no domingo, né, na congregação, que eu falei, eu estou aqui não porque eu sou obrigado a estar.
Eu estou aqui porque eu amo estar. Eu amo cantar, eu amo dar louvor, a glória a Deus, estar com os irmãos. Porque se a gente for obrigar, já não é mais a graça, já é a lei que te obriga a tu fazer. Então quem me dá a direção é o Espírito Santo, é a graça de Deus agora, já não é mais a lei. Não, ali só me apontava. Não, deixa bem claro para o pessoal, não estou aqui porque eu amo estar. Um dia eu não vou poder estar, acho que eu sou o pastor menos, eu vou ao culto. Lá na comunidade dos pastores, acho que pelo menos eu vou ao culto, porque eu tenho os afazeres. Falo, pastor, mas não dá para estar aqui. Tem um projeto, tem a rádio, tem minha família, pô. Tem que dar. Pega a minha neta, tá aqui, para tudo. Ela chega, para tudo. Pizza, vamos comer, ela briga, faz aquela bagunçada toda. E Deus é a família é Deus. E nós estamos vivendo o Evangelho, cuidando dos nossos. Né? Então, é interessante que quando pode falar que quando nos reunimos, a salmos, a cânticos, ou seja, o Espírito Santo se alegra e envolve toda a casa, todos sentem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Aí festa. A festa no céu. Deus, parece que o céu desce onde a gente se está, porque a gente se reuniu por amor. Quem não tem Espírito Santo não tem alegria, irmão, ficar com cara de sofrimento o tempo todo. Pô, cara, eu passo cada um perdendo. Olha que eu estou sofrendo, mas é alegria no Espírito, pô. Eu não vou deixar de ser feliz com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família, porque é minha alegria de ser pai, de ser avô, que eu pensei que eu nunca chegaria a ser avô, ver minha neta. Né? A Bíblia fala sobre isso. Você verão aqueles que creem, que têm fé, verão os filhos dos seus filhos, pô. Né? E para completar aqui da irmã, no capítulo 2 de Tiago, que vai dizer verso 14, a fé sem obras nada se aproveita. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser, estou falando, irmãos, a obra nessa, aí está falando de obra, água, copo sólido, não é obra espiritual não, está falando de obra material. Aí depois, a igreja primitiva, a Bíblia vai falar de Atos que nem todos eles, entre eles, não tinham falta de nada, necessidade, porque eles dividiam o que tinham. Ele vai dizer que a fé... Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-los? E se meu irmão ou irmã estiver nus e tivesse falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Ele fez uma pergunta. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Aí a gente vai lá para o 2 de Efésios, ele vai dizer o que no 10? Porque nós somos feituras sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para andar nelas. E aqui vai dizer, se a fé é morta, aqui em 8, olha como liga, as coisas se ligam rapidamente. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então se você não tem essa fé também de dividir com o irmão, você não está lá na graça. Porque a fé é que te salva. A fé, mas se a tua fé está morta, o que é uma coisa morta? Está morta, não é para nada, morreu. Então, queridos, às vezes as pessoas falam, poxa, mas você bate tanto nessa tecla. Então, vou dar uma rapidinha para a gente acabar, já vai passar do tempo ali. Fiz um curso de ação de graça aqui, né? Minha mãe, falei para ela, esse carro tá ruim, não dá para tirar da garagem, não vai dar para gente fazer aqui. Minha mãe cedeu a varanda dela ali. Olha como é que são as coisas. E nós lá, o presbítero lá, daqui a pouco fui dar um testemunho de um irmão que nós resgatamos, né? Não sei atendimento local, que estava cercado, podia sair de casa. Foi eu, o tio Claudinho, abraço para o tio Claudinho, conversamos, pegamos o menino, fizemos uma oração. O que a gente ia levar? Foi. Mas o outro que ouviu também, eu também quero ir. Nós fomos para buscar um, levamos 2. E aquele que nós fomos para buscar, saiu, se perdeu, voltou, saiu, foi preso de novo, está preso. E esse que não fomos para buscar e foi lá, se batizou, tá até hoje. Aí, olha só que coincidência, eu estou dando testemunho quando aí estou vendo a minha filha olhando para mim. Olha o que foi. Esse menino que o senhor está falando é lá da minha igreja.
É o Fábio, aquele abraço lá pro Diácono Fábio. Aleluia. Lá da minha igreja, esse menino está falando do Senhor, que o Senhor fez isso ali. Eu falei, olha só como que são as coisas. Né? Você planta ali, vai indo, vai indo. Que coisa você vê um filho seu testemunhar uma coisa. Então Deus faz tanta coisa boa, irmãos, através. Aí olha que gente, fizeram, né? Hoje não está aí, Deus não transformou, um pai lá de família, né? Tem lá aqueles seus filhos, né? É cristão. Se eu pensasse em denominação em placa, eu não ficava capando. Tá lá em outra, tá aí para lá, tá para cá. Eu não penso nisso, irmãos. A gente tem que salvar almas para o reino. Não para uma etiqueta, uma camisa. Não estou falando, congrego, tem uma igreja lá. Tá? Por isso que eu falo, cuidado de você falar de igreja. Tem, né? Pode falar de igreja física é uma coisa. Você fala igreja de Cristo, não, cara. Às vezes você senta o pau para falar de igreja de Cristo, você está atingindo Cristo, cara. É o corpo dele. Né? E o pastor Irã é bacana pra caramba, um cara, aprendi a admirar, aprendi muitas coisas com o pastor Irã, lá da Igreja da Aliança Eterna, né? Onde ele cedeu espaço para as crianças taekwondo estão evoluindo, né? Vai ter exame de faixa agora, pensa mesmo. Né? Para deixar bem claro aqui que a rádio, ela não tem ligação com denominação nenhuma. A rádio é mantida pelos seus próprios recursos, né? O projeto Missões também não tem ligação com denominação nenhuma. Ele é mantido pelos seus próprios recursos financeiros. Agradecemos à Igreja Aliança Eterna que cedeu espaço para as crianças, está sendo bênção, Deus abençoe lá o ministério, né? Mas não temos vínculos, né? Com congregações, com nada disso. Tá? Mas, o projeto Missões, né? O projeto Esporte Futuro, fizemos ali o Mestre Guido, um abraço para o Mestre Guido esses anos todos aí, com essa criançada, já mais de 35 anos, meu Deus, eu já estou esses tempos, ai meu Deus, mas é gratificante sentar aquelas crianças, me abraçar, o Jean, meu Jean me abraça, pastor, tirei nota, tudo boa, pastor, só tirei, mas aí dá aquele abraço e você, meu irmão, você, querido, não sabe o que é isso? É melhor do que o olho caro. Procure saber o que é isso. Tá? Viver em Cristo não é só tormento, vento, não. Tem refrigério, tem glória, tem alegria. Tem gozo no espírito. Não é só isso, não. E as pessoas confundem medo das pessoas quererem conquistar e confundem, acham que todo cristão ele tem que ser miserável, que ele tem que ser isso, que tem que ser aquilo outro. Não é assim, meu filho. Salomão foi rico demais para tudo quanto é lugar. Né? Agora, o pecado não está em você querer ter benefício, ter uma vida que você possa deixar para os seus filhos um legado, uma história. Deus nos deu herança, né? Deu herança, você deixou uma herança para o seu filho, alguma coisa, saber que você vai partir desta vida, vai para a glória, saber que seu filho vai ter um teto para ficar, vai ter uma casa para ficar, não vai estar na rua. Isso é você correr atrás para poder deixar uma vida como o nosso Deus falou para a gente cuidar dos nossos filhos, porque são heranças do Senhor. Então não é isso. O pecado está em você encher os seus bolsos e virar as costas pobre, o miserável, para aquele que está ali, começar a nascer o egoísmo. Aí a Bíblia vai falar que o dinheiro procede todo mal, porque ele começa a dar, você te transformar em egoísta, mau cargo. Quanta gente que com esse bom arrumou um cargo maior na firma, virou a cara, virou mau caráter, se transformou, deixou o dinheiro, né? Então, cuidado com isso. Pela graça somos salvos. Mediante a fé em Cristo Jesus. Esse é grava esse programa. Tá? Grava esse programa, que um dia você vai lembrar disso. Você que está ouvindo na Rádio Missões Web, né? Você que compartilhou esse link, você vai lembrar que todo sacrifício necessário para tua salvação Jesus já fez naquela cruz do Calvário. Né? Sofreu, apedrejado, pregado, coroa de espinho, cuspido, açoitado, traído. Tudo ele fez para levar a minha e as suas. Né? Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, em Isaías 53. E que é somente você crer. Mediante a fé em Cristo Jesus, receber a graça, você crê. Né? Isso é o importante. Quer acrescentar, irmão, alguma coisa? Eu lembrei dos extremos, né? Porque nós,
costumamos ser extremistas, Verdade. né? E o que a palavra de Deus ela nos traz? Equilíbrio. Temperança, fruto do espírito, Né? temperança. Equilíbrio, e é o que nós precisamos ter. Nós não podemos ser extremista da lei, mas também não podemos ser extremista da graça. Verdade. Nós temos que viver o equilíbrio. Não estamos mais na lei, estamos na graça, porém a gente tem que saber viver essa liberdade que Jesus nos deu. Deixou bem claro, né? Ó, não abuse, Paulo falou, não abuse da liberdade que ganhaste. Então, meus amados, as pessoas confundem muito, vivem muito debaixo do jugo, o extremo da lei, do jugo, e outros vivem muito o extremo da graça, Solto né? demais. Então, nós temos que ter esse equilíbrio para complementar. E também, em relação ao que eu falei, o pastor falou, que nós podemos até ter muito, né? Mas, como o pastor falou, Salomão foi muito rico. Mas foi algo prometido por Deus, foi algo dado por Deus, e outra, ele nem pediu. Ele pediu, em vez de ter pedido mais riqueza, ele pediu sabedoria. O problema está em realmente você ter muito, você ficar arrogante, você ficar prepotente, você não ajudar aquele que precisa, né? Aí tem aquela parábola lá, né? A gente vai ver do rico e do Lázaro, do pobre, né? A gente vai ver essa parábola. Então, nós temos que ligar o alerta, sabe? Porque nós estamos vivendo, infelizmente, esse momento que as pessoas estão dentro da igreja só enriquecendo, 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 mas não tem um projeto, não tem... Então, que evangelho é esse? Que graça é essa? Que obra é essa? Então, nós temos que parar, analisar, para a gente não fazer julgamento daqueles que estão fora, né? Porque muitas vezes, como eu falei, eu não julgo os desigrejados. Conheço muitas pessoas que não têm mais igreja, mas têm muita fé, faz muita obra de Deus, né? Ora, né? Faz cumpre seus ritos, porque faz oração, faz seu devocional e faz tudo. Mas por quê? Porque nem todos suportam, meus amados. Nós temos que entender que nem todos vão suportar o que estão vendo dentro das igrejas, né? As pessoas enriquecendo, ficando milionário com o quê? Com a coisa que foi nos dado de graça. Verdade. Que é a palavra de Deus. Então, o evangelho está sendo comercializado, está sendo vendido. E se a gente visse, pelo menos, os líderes e muitas pessoas andando de carrão, tendo suas mansões, mas se tivesse alguma coisa para mostrar, ainda talvez alguns suportariam e não saíam das instituições. Deixava passar, né? Às vezes, talvez eles suportariam e não saíam das instituições, né? Mas nem todos vão suportar. Então, que nós venhamos orar, né? Orar para que o Senhor possa abrir os olhos de muitos que estão com venda, né? E que possamos aí, daqui para frente, porque estamos já em 2025, daqui a pouco termina, né? Rápido. Cada um de nós vamos fazer a nossa parte, continuar fazendo, enquanto estivermos aqui, porque nós sabemos para que fomos chamados, né? E que nós venhamos orar para que o Senhor venha a despertar essas pessoas e também quem tem seguido essas pessoas, né? Porque hoje é muito fácil ter palavra motivacional. Mexe mais com o sentimental do que hoje é muito fácil. confronto pessoal. Justamente. Hoje é muito fácil ter palavras motivacionais. Mas é como o pastor falou, está crescendo muito. Por quê? Porque cadê a igreja? Então está crescendo muito os viciados, as prostitutas, né? Hoje nem se fala mais prostituição, hoje falam meninas, garotas do job, né? Hoje se fala isso, né? Virou profissão. Virou profissão, Já aceitaram, justamente. Então, a gente vê como que as coisas estão se encaminhando. Ah, mas irmã, a gente não vai poder acabar com isso. Não, nós não vamos acabar porque é uma escolha, mas nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Presbítero? Só complementar, porque já, né,
continuar realmente mostrando, procurar mostrar o amor pela palavra de Deus, né? Apresentar a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo faça a obra no coração dessas pessoas, né? E a gente continua na oração, orando pelas pessoas. O apóstolo Paulo fala no versículo 3, capítulo 3, por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Orando por toda a família, para que, né, o Espírito Santo faça a obra. Amém. Eu vou complementar para terminar. A gente tem que parar de trazer pregações para a igreja e deixar ela sentada. A gente tem que trazer, está na hora de a gente pregar para a igreja confrontar e sair, buscar a alma. Aquela pregação, espera a ordem de Deus, espera. Mas ele já deu a ordem, ir de pregar evangelho a toda criatura. Está escrito aqui, ele falou, já deu a ordem. Não, tem que esperar o fulano, o Beltrano. Meu amigo, tu vai ficar sentado e esperando. Jesus vai voltar e você vai ficar sentado aí esperando a ordem, porque quando a gente vai para fora, a gente corre o risco de a gente não voltar mais para dentro. Aí tu vai ficar sentado ali. Né? Então a gente tem que ter, é pregar o que está ali, sair pelas ruas, pregar o evangelho. Eu estou conhecendo agora, né, uma dupla, né, a missionária Tamir e a missionária Valete. Eu fiquei, hoje eu estava falando com a missionária Tamir, falei, poxa, como é que não, porque o ministério, a gente explicou a situação, não fechou, está sem o tempo, mas a gente está fazendo ali, faz mesmo, vai precisando de recreação, ela vai lá, bota as duas lá, vai lá fora, ali, bota a caixinha, começa lá, Jesus novo, pô, não quer saber se de nada, tá lá falando. Eu falei, como é que ninguém apoiou um ministério desse ainda? Não dá ibope, irmão. Gasta. Tem se elas não gastam para ir lá no centro de recuperação, para levar lá, que elas levam café da manhã lá para as meninas. Pergunta se não gasta. Vai lá profetar, botar a caixinha, trabalha com carro para lá e para cá. Pergunta se não gasta. Querido, levar a gente para centro de recuperação, pergunta se não gasta. Além de ser, gasta e além de ser perigoso. Então não dá ibope. Dá ibope é aquela delegação morna. Aí Deus vai falar em Apocalipse, olha só, você não é quente nem frio, você é morno. Eu vou te vomitar. Eu não quero estar, nem quero te vomitar, meu irmão. Em nome de Jesus. Então, meu irmão, parte para cima, vamos evangelizar, né? Estamos aí com um projeto aqui das pipas aí. Já falei com alguns aqui, vamos fazer botar umas caixas de som ali, vamos distribuir umas pipas para as criançadas, para os jovens brincar. E aí, no meio deles brincando, soltando pipa, vai ter louvor, vai ter pregação. E nós vamos partir para cima de todo Satanás. Sai da frente, né? Vamos dizer o pastor, imitando ele não, irmão. Mas você sai que nós vamos pegar. Né? Vamos que vamos. A igreja é isso, é movimento, é ação, tá? Em nome de Jesus. Então eu já agradeço a você, meu irmão. Em nome de Jesus, obrigado pela tua audiência, Senhor. Muito obrigado por vocês nos ouvirem, tá? Eu vou colocar no Facebook ou no YouTube. Peço que vocês vão lá no YouTube, Missões Web, se cadastra lá, se inscreve, quer dizer, ativa o sininho, porque eu preciso de um número maior para eu poder falar. O pessoal está me cobrando live no YouTube. O YouTube me pediu mais inscritos agora para botar a live para funcionar de novo. Né? Como nós não temos condição de botar tráfego pago como é no Google, nós vamos contar com a sua ajuda. Se inscreve lá, Missões Web, procura lá, assina lá essa obra de missão, né? E a obra de missão nasceu no coração de Deus. Opa, glória! Fique na paz, uma boa noite e até a próxima segunda, em nome de Jesus.